Fala, malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvo e da Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. E hoje estamos aqui com a Camely Rabelo. Fala aí, João, quem que é a Camely Rabelo? Olha, acabei de conhecer rapidinho a Camely aqui nos bastidores, né? Mas pelo que eu entendi, ela é uma pessoa que nasceu no Rio de Janeiro, trabalhou 15 anos com vendas. E que tem um nome... Tem um nome curioso. Curioso. E ela passou 15 anos dela trabalhando em vendas, metade no mercado tradicional, metade no mercado de nova economia. Que legal. Então ela vai ter bastante para falar desses dois universos. E acho que o tema de hoje, né, que a gente vai falar de liderança em vendas, tem essa palavra liderança que é chave. Okay. Porque falar de profissional de vendas todo mundo fala, mas o que é o líder de vendas? Okay. É isso que eu tô curioso para saber. Ou como formar, né? Ou como formar os líderes. É isso. Camely, eu queria agradecer a sua participação, a tua presença. Queria de cara te dar aqui um presente. Obrigado por ter vindo. Obrigado por estar aqui conosco. Legal, o presente é sempre bem-vindo, né? Sempre, né? Mas... Sempre. Opa, boa. Legal. Bom que é para lembrar, né, desse podcast, toda vez que eu tomar um cafezinho. Exatamente. Essa era a ideia mesmo. E isso que a gente queria gerar. E o tema que a gente vai tratar aqui hoje, pessoal, é como formar uma liderança eficaz em vendas. Ou seja, como é que você pode formar líderes que vão ser bons vendedores. E a gente vai aprofundar um pouco nesse tema. E antes da gente entrar efetivamente no tema, eu queria te ouvir. Fala um pouco do seu background, me conta um pouco sobre você, me dá aí desde lá do começo até agora, quem é a Camely? Boa! Primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, é um prazer estar aqui. Prazer nosso. Para quem ainda não me conhece, está ouvindo a gente aí, meu nome é Camely Rabelo, eu sou co-founder da Exchange, que é uma aceleradora de vendas. A Exchange ela foi fundada com a missão de acelerar profissionais e operações de vendas. Eu sou hipnoterapeuta corporativa. Essa é a hora que todo mundo faz olho de Mônica. Cara, essa hora, eu já tenho aqui a pergunta. O que é um hipnoterapeuta corporativo? Na verdade, eu me formei como hipnoterapeuta justamente com o objetivo de ajudar profissionais de vendas a trabalhar autoconfiança, automotivação, reprogramação mental. Quando você olha para todo o arsenal que você tem acadêmico, você fala, gente, eu não consigo ajudar essa galera a sair desse estado mental de ansiedade, depressão, porque várias emoções surgiram no meio da pandemia para times comerciais. Claro. Foi quando eu optei por muita me formar. Dúvida, né, Camely? Muita dúvida Na verdade, naquela ocasião, incerteza. As empresas fizeram demissões em massa, né? Então, tiveram alguns movimentos que afetaram muito a saúde mental dos profissionais de vendas. O profissional de vendas ele já vive, né, um ambiente que é de extrema pressão por meta e tudo mais. Então, foi um mecanismo que eu encontrei de ajudar com uma outra maneira esses profissionais a reprogramar a mente todos os dias para estar autoconfiante, para acreditar no seu potencial, acreditar que ele pode ter sucesso independente dos fatores externos. Então, sou hipnoterapeuta corporativa. Sou coach de carreira há mais de 10 anos. Mas essa sua competência do que você fala agora, do hipnoterapeuta corporativo, isso é... O que efetivamente faz alguém com esta competência? O que você faz na prática? Treinamento. Normalmente, o tema da hipnose em vendas, eu trabalho em workshop de vendas, convenção, kick-off de vendas, ou na capacitação continuada que a gente monta. Normalmente, eu sempre sugiro para o cliente que a gente comece, antes de falar de programação neurolinguística, técnica de venda, técnica de negociação, começar falando sobre programação mental do vendedor de sucesso. Porque, às vezes, o líder comercial ele acha que o gargalo do problema na operação dele falta lead, falta geração de demanda. Em geral, essa é a briga eterna, né? Entre o cara do comercial e o cara de marketing. Porque o cara do marketing diz que ele mandou uma base de leads quentíssimas, sensacional, e o cara do comercial diz que os leads que ele está mandando não está servindo para nada. Então tem uma dissonância corporativa de comunicação aqui natural, né? Sim, e às vezes o problema não está nem na qualidade do lead, nem na falta de técnica do vendedor. Às vezes o vendedor ele começa a trabalhar não acreditando naquele lead, não acreditando que ele vai bater meta, não acreditando que... Eu já vi vários vendedores terem uma mega interrogação na cabeça de será que eu deveria estar trabalhando com vendas? Eu acho que o problema sou eu. Eu acho que eu não deveria estar trabalhando nessa área. Tipo uma síndrome do impostor, assim. É um lance meio existencial aí, né? Não, se a gente for falar de hipnoterapia, a gente faz um podcast só de hipnoterapia. Caraca, eu quero aprender tudo sobre isso aí, porque achei do caralho. E te coloca numa posição diferenciada. Quantas pessoas fazem isso? Em vendas, eu acho que só eu. É mesmo? E você buscou essa competência onde? Na Omni Brasil, que é o maior centro de formação de hipnoterapeutas do mundo. Eles têm uma unidade aqui no Brasil.
E só pra você ter uma ideia, quando eu fiz a minha formação, já era a turma 74. Caraca. Mas eles ainda estão num momento muito... só a galera visionária mesmo, a galera que, putz, eu quero um negócio diferente, que vai fazer uma formação dessa. Porque não tem muitos hipnoterapeutas aqui no Brasil. Em geral, quem são essas pessoas? Pensando em persona? Terapeuta 90% mesmo? do público. Com formação em psicologia, coisa do tipo? Exatamente. É? Não são vendedores, por exemplo? Não, eu era a única diretora comercial na turma. As pessoas olhavam pra minha cara com aquela... Garota, o que você vai fazer com hipnose? O que você vai fazer com isso? A galera achava que eu ia usar hipnose pra vender, né? Hipnotizar o cliente. Nossa, aí o cliente fala assim, eu compro tudo que você deixou. É isso aí. Eles acharam que eu ia fazer pra hipnotizar cliente, pra vender. Mas não, na verdade, o meu objetivo era trabalhar justamente com a hipnoterapia focada no público comercial. Que é o que eu faço hoje, né? Legal. Eu atuo com capacitação de times comerciais e insiro a hipnoterapia em um dos conteúdos. Tá bom. Além disso, sou coach de carreira há mais de 10 anos, também na área comercial, sempre me especializei em atuar com o coaching para desenvolver profissionais da área comercial. Homens ou mulheres, ou tem algum nicho, algum preferido? Não. Tanto faz. O meu nicho está em vendas, mas não definindo essa figura de mulheres ou homens. E assim, eu acho que o legal é quando você consegue associar esse acadêmico, né, com a tua experiência prática, para ter legitimidade com quem você está falando. Então, por exemplo... Absolutamente. Eu só contrataria alguém que já fez chegou, bastante. Exatamente. É igual o coach, né, cara? Eu vejo alguns coaches que é bizarro a parada, porque eu vejo o cara que, em geral, ele era um cara frustrado de uma grande empresa, que saiu, pegou um PDV legal, ainda que antigo, de idade, tudo, o cara era um analista qualquer coisa, e o cara se coloca como um coach. Então, que tipo de coisa esse cara vai te ensinar? Se ele mesmo não realizou na vida, saca? É isso aí. Por isso que eu acho que acabei virando uma referência, principalmente para jovens da área comercial, porque eu comecei a minha carreira com 19, 20 anos como SDR. Para quem não sabe, o que é SDR é o pré-vendedor, né? Aquela pessoa que faz prospecção, que qualifica o lead. E com 30 anos eu era diretora comercial. Então eu fiz um plano de carreira para 10 anos e consegui cumprir com esse plano. Agora eu quero saber que idade você tem. 34. Então, eu montei meu plano de carreira totalmente baseado nos conceitos do profissional coach. E eu me formei também, fui meio precoce. Eu me formei como coach com 22 anos. Né? Então, isso também esticou. Não, era uma época que não se falava disso também, né? Eu falo que eu não sofria bullying na época, porque ninguém nem sabia o que era. Hoje em dia eu sofro bullying porque as pessoas acham que sabem o que é. Eu acho que o bullying começou de 2016 pra cá. Alguma coisa assim, né? Foi. Quando começou a ser mais difundido aqui no Brasil, Total. a galera começou Quando começou a colocar no aeroporto. Você sabe do que eu tô falando. Eu sei, exatamente. Foi lá que eu me formei. Há 12 anos atrás. Então, assim, além de hipnoterapeuta corporativa, eu sou coach de carreira. Sou especialista em vendas e liderança em vendas. Sou mentora na Falcone, sou mentora no Distrito. E durante a minha jornada de 15 anos na área comercial, eu tive uma carreira super linear. Então, sempre trabalhei com tecnologia, sempre trabalhei com venda de RP. Empresa da nova economia ou da velha economia? Eu tive uma carreira que foi meio dividida, né? Eu comecei minha carreira numa empresa que era mais conservadora, com crescimento mais tímido, vamos dizer assim, né? Aquela empresa que já estava há 30 anos no mercado. Empresa grande? Uma empresa grande, só que já era uma empresa que estava no mercado há 25 anos, né? Na época que eu saí, já estava há 30 anos no mercado. E justamente por conta do meu plano de carreira, que era super agressivo, você sair de pré-venda para diretor em 10 anos não é um negócio que você faz da noite pro dia, porque você tem um degrau ali para subir, né? Principalmente no mercado tradicional, onde uma pessoa faz carreira ao longo de 30 anos. E né? você atribui que esse jump, ele aconteceu por quê? Pelo meu perfil empreendedor, porque eu saí de uma empresa onde eu tinha uma certa falsa segurança, né? Você tá numa empresa que você sabe que não vai quebrar por qualquer coisa e tal, e resolvi me arriscar e assumir o desafio de liderar o time comercial da OMI, que inclusive vocês entrevistaram o Marcelo Lombardo, meu CEO, claro. Que para mim é uma mega referência de liderança. E ele me convidou para assumir a liderança comercial na unidade do Rio de Janeiro, em 2015. Só que eu não sabia muito bem o terreno que eu estava pisando. Falava assim, startup. O que é uma startup, né? Para quem está muito inserido no mercado... Ele te conhecia como? Eu fui ranteada
Fui ranteada. E aí, eu já achei estranho a entrevista no Starbucks. Falei, gente, entrevista no Starbucks? Nessa época era foda, não tem. Puta que pariu. Cadê a sala? Cadê a aguinha? Cadê o café? E cadê a pergunta? Tá bom a temperatura? Foi fácil chegar? Essa era a pergunta profissional, eu falei, cara, eu vou fazer uma entrevista com um cara X que eu não conheço num Starbucks, né? Vestida de social completa. Não, cara, pior que tava. Eu vivi isso, cara. Eu com o Dedê, a primeira vez que eu fui bater um papo com ele, na verdade eu pensava que era uma entrevista. O Dedê é o nosso sócio aqui. Eu achava que era uma entrevista, mas na verdade nem era, cara. Era um papo. Aí olha o detalhe. Isso foi em 2012, talvez, alguma coisa assim. Ele pediu primeiro para falar com a secretária. Aí falei com a secretária me mandou o endereço do lugar. Então ele falou assim, ó, grupo vai ser no GPA da São Silvestre, aquela subidona. Na Brigadeiro. Exato, obrigado. Vai ser no GPA da Brigadeiro. Eu fiquei assim pensando, cara, que porra é GPA? Será que é o Pão de Açúcar? Porque ele tá me pedindo para fazer entrevista no Pão de Açúcar. Aí eu dei um Google, 2012, sei lá. Aí vi GPA Pão de Açúcar. Grupo Pão de Açúcar. Aí eu pensei, será que tem um Pão de Açúcar na Brigadeiro que tem um nome? Aí digitei GPA Brigadeiro. E tinha, cara. Aí se liga, eu cheguei lá pra fazer... Eu tava indo pra uma entrevista, todo coxinha, porque eu sempre fui muito coxinha. Hoje eu sou um pouco menos, mas sempre fui muito. Aí eu cheguei lá pra esse negócio e, detalhe, eu sentei no café, tem um café ali na Brigadeiro, naquele GPA. Cara, e passou 1 hora e o cara atrasou. A gente sabe como é que ele é, atrasa mesmo, né? Quando a gente começou o papo, ele falou assim, meu, vem comigo aí. Ele pegou um carrinho. E a gente ia trocando a ideia no meio enquanto ele fazia a compra do mês. Cara, ele pegava um abacaxi, ele pegava uma manga, um não sei o quê, o macarrão, que o bicho é viciado em macarrão, o frios não sei o quê, e a gente ia falando quanto ganha, quanto não é, como é que não é. Bizarro, eu me senti nesse lugar que você fala, aí que você retrata. É isso aí. Aí eu associo muito a ter feito o movimento de carreira que era necessário naquele momento. Porque se eu não tivesse feito aquele movimento naquele momento... O que te chamou a atenção nesse papo? Porque... Era uma coisa bizarra. Alguma coisa te chamou a atenção para ir para essa coisa bizarra no Starbucks. Na verdade, foram 2 coisas, né? Primeiro, o produto, porque o produto da OMA é um produto que hoje ele é inovador, mas para 2015, quando eu olhei o produto, falei, cara, não é possível que um RP consegue ser tão simples, não existe. Então, eu fiquei muito apaixonada pelo produto, falei, cara, isso aqui dá para vender fácil. E o Marcelo, que é... completamente louco, né? No bom sentido. É sempre a junção. Ele é muito visionário, né? Então, é um cara que você bate um papo, você fala assim, esse cara vai decolar e eu vou decolar junto com ele, né? Então, acho que foram as 2 coisas. Eu me apaixonei muito pelo produto deles e o Marcelo é um cara extremamente visionário. Só que era uma empresa com 13 pessoas, né? Caraca. Então, era 13 pessoas na época tinha 13 ou 14 pessoas só. Ele te chamou para qual posição na época? Gerente comercial regional no Rio. No Rio. Só que era assim, não tinha nada. Era só mato. Eu falei, cara, não... Sabe você montar um negócio do zero? Assim, Isso é do caralho. Não tinha sala, não tinha colaborador, não tinha RH. Não tinha RH, caralho, não tinha ainda bem formatado o modelo para escalar o negócio. A gente ainda tava, como é que a gente vai fazer tentando o parceiro? dar atração, né? Nossa, foi sensacional, um mega aprendizado. Então, ali eu consegui acelerar muito a minha carreira, porque a gente saiu de uma empresa, sei lá, com 14 colaboradores em 2015 para uma empresa com mais de 70 mil clientes em 2020. Uma equipe que eu liderei com quase 140 pessoas só na área comercial. Caraca. Então foi uma esticada. Você saiu de Rio, ficou Brasil. Eu primeiro fui para o Rio, depois fui para São Paulo como gerente nacional de canais e depois assumi a diretoria de Inside Sales. Que legal. Bacana. Que legal. E essa sua transição depois para Exchange, me fala um pouquinho. Foi a primeira vez que você empreendeu ou não? Então, na verdade, eu sou filha de vendedor e um vendedor que sempre quis empreender e sempre deu errado. Né? E com 17 anos eu iniciei a faculdade de administração e quem faz administração das 2 uma, né? Ou entra em administração porque vai assumir a empresa da família, que não era o meu caso, ou quer trabalhar numa multinacional ou quer empreender normalmente, né? E aí você faz a inscrição na faculdade, você já se sente empreendedor. Faço ADM, né? Agora já estou preparado para ser empreendedor. E aí com 17 anos eu resolvi empreender pela primeira vez. A minha mãe na época era costureira
E eu achava muito estranha aquela relação financeira que era... Putz, a loja, a grife lá na ponta vendia uma peça por R$600. A pessoa que intermediava a costureira com a loja ganhava 80 e a costureira ganhava 5. Falei, mano, ela trabalha pra caramba pra ganhar 5. Não, o negócio só existe por ela, inclusive. Né? Se não existisse o trabalho dela, a não grife não teria o que vender. Exato. E era muito desvalorizado, como é até hoje, né? Então eu falei, não, eu vou fazer esse trabalho de intermediar. Eu acompanho meu pai vendendo desde que eu tinha 3 anos de idade, não é possível que eu não aprendi alguma coisa. Legal. E aí eu fui e fechei meu primeiro negócio com 17 anos, investi tudo que minha mãe tinha, que era na época R$5.000. Fiquei insana, né? Porque voltou 15. Falei, porra, isso é uma máquina de dinheiro. Eu vou colocar 5, voltar 15, vou colocar 15. Mas você trabalhava, você batia na porta, o que você fazia nessa época? Prospectei. Prospectava mesmo? Prospectava mesmo. Falava com o time de compras. Total greenfield ou você tava numa... Ou você tinha já base, tinha... Nada. Imagina uma menina de 17 anos. Tipo, Ligação fria. Fria. Total. E aí marquei reuniões com algumas empresas, falei com as áreas de compras, falei com a minha mãe, desenha aí um piloto das peças que a gente vai vender. Fui lá na cara dura, vendi, fechei o primeiro negócio e aí saí de 5 mil para 15, só que como boa adolescente que era, sem experiência, sem nenhuma bagagem acadêmica para tocar um negócio, sem grana, né? Porque a grana era aquela grana e eu dei all-in. Peguei os 15, investi tudo de novo. E aí foi uma enxurrada de lojas que não pagaram. E aquilo meio que me deu uma traumatizada do empreendedorismo. Falei, cara... Muito novinha pra esse baque. Pra esse baque. E aí eu botei na minha cabeça o seguinte, falei, agora eu só vou empreender de novo quando eu tiver grana para empreender, quando eu tiver quilômetro rodado para empreender e quando eu tiver a bagagem acadêmica para empreender. Senão não vou fazer de novo. Você acha que precisa dos 3? Me dá um pouco da tua opinião pessoal sobre... Então, eu não acho que é uma bala de prata, uma regra que precisa dos 3. Eu já vi muito empreendedor que começou do nada, que não tinha dinheiro, que não estudou, que não tinha experiência e que deu certo. Só que para dar certo, normalmente a história que eles contam é quebrei umas 2, 3 vezes, aí eu dei certo, né? Porque vai ter que aprender de alguma maneira. A pessoa, ou ela vai aprender estudando e trabalhando na empresa de alguém e guardando dinheiro, ou ela vai aprender quebrando errando, e aí aprendendo que aquele erro que ele cometeu, ele não vai cometer de novo. Claro. Eu escolhi ir pelo caminho mais longo, porém um caminho mais seguro. Mas não acho que é uma regra, tipo, pra dar certo você tem que ter esses 3 elementos. Mas se você tiver esses 3 elementos, com certeza você diminui muito o risco. Facilita, diminui o risco. E em que momento você falou, bom, agora eu tenho os 3 elementos, agora eu cansei de trabalhar para outra pessoa, agora tá na hora da minha vida de empreender novamente? Na verdade, no meu plano, eu falei com vocês no início do papo que eu montei um plano de carreira de 10 anos. Cumpri meu plano, cheguei na diretoria comercial e eu montei um plano de carreira de novo para 40. Então, na verdade, o meu plano era empreender com 40 anos, não com 34. Só que o que acontece? Dentro desse plano, eu já estava imaginando atuar com o tipo de negócio que eu atuo hoje, que é desenvolvimento, que é capacitação, mentoria e tal. Então, o que eu fiz? Estrategicamente, fui trabalhar na empresa de outra pessoa, novamente, só que com educação. Então, eu dei aula em outras escolas e tal, para aprender, para me desenvolver como facilitadora, e fui planejando para, com 40 anos, empreender. Para começar algo pequeno e começar a testar, a gente fundou a Exchange em 2019, eu ainda trabalhando no mundo corporativo e empreendendo em paralelo. Só que aconteceu... Os teus sócios estavam full-time no negócio ou todo mundo estava part-time? Não, os 2 sócios estavam part-time, eu que fui a primeira vida louca. Você foi a primeira vida louca full-time. Eu fui a primeira vida louca e meu sócio, que era meu concorrente, ele virou meu sócio, antes ele era meu concorrente. Ricardo. O Ricardo Aquino. Ele já é um cara mais analítico. Ele Pelo é um cara nome mais nipônico, eu imagino que sim. Ele esperou fechar uns 5 contratos gordos para falar, não, agora eu vou. Eu não, eu fui vida louca mesmo. Então, eu tinha planejado fazer isso com 40, só que o que aconteceu? A gente fundou em 2019 a Exchange para sentir como é que seria a receptividade também das pessoas em relação a uma formação em liderança e venda, liderança e gestão em vendas e tal. Só que 2020 veio pandemia. E a pandemia, explodiu a demanda positivamente para quem desenvolve pessoas em vendas. A dor que antes um vendedor precisaria
gerar através de técnica para a pessoa sentir uma determinada dor para contratar um treinamento para o time de vendas, a pandemia fez isso sozinha. Tipo, muita gente sentiu a dor de não vender. Por quê? Porque muitos vendedores não são preparados para vender, né? Vocês, enquanto empresa, se colocaram nessa posição, assim, do tipo, temos uma solução para vocês que estão com alguma dificuldade de venda nesse momento de pandemia? Qual foi o approach? Na verdade, eu fui construindo ao longo desses últimos anos uma marca pessoal muito forte como especialista em vendas. Então, a demanda chegava via LinkedIn, a demanda chegava via... Às vezes eu convertia uma tentativa do RH de me contratar como diretora comercial em uma consultoria, né, malandramente e tal. Poxa, a gente tem uma vaga aqui, quero falar com você. Vamos falar. E aí chegava lá, eu convertia para uma consultoria. A pessoa tomou uma venda e ela nem percebeu. Não, Exato. Tinha uns que tomou percebiam. Uma venda e nem percebe. Exato. Então, na verdade, assim, eu estava até falando nos bastidores ali com o João, eu vi uma oportunidade, assim, a onda tá passando. Ou eu surfo essa onda agora, ou alguém vai surfar essa onda no meu lugar e eu vou perder a oportunidade. Então, ali eu vi um momento de oportunidade de fazer essa transição de carreira na melhor hora. Tá. Qual que é o modelo de negócio para entender mais estruturadinho? Tá. A Exchange, na verdade, ela começou especificamente trabalhando com treinamento. Era só treinamento. Treinamento, você vende para a empresa vende, dá para os funcionários. Isso aí, né? Na verdade, quando a gente começou com B2C. A gente começou B2C com treinamento para... Entendi. Eu quero melhorar... E você fazia isso online? Era gravado? Como é que era? Era presencial na época. 2019 era presencial. A gente Aham. começou a primeira turma de liderança e gestão em vendas, São presencial, São Paulo e B2C. A gente não pensava em fazer B2B Primeira ainda. turma, quantos alunos? A gente teve na primeira, acho que 30, 31 alunos. Que legal. Foi bem legal. Uma sala cheia. Sala cheia. E aí, fizemos a primeira turma. E aí, em 2020, começou a vir uma demanda B2B. Começou a vir uma demanda de, olha, eu tenho 30 vendedores na minha equipe, eu tenho 20 vendedores, eu preciso treinar essa galera. Você plantou a demanda ou você foi surpreendida por ela? Eu fui surpreendida pela demanda e, pra te falar a verdade, não fui eu que criei os serviços da Exchange. Quem criou foram os clientes. Os próprios clientes. Porque eu conversava, fazia ali a qualificação. Tá, o que você precisa? A gente chegou num formato mágico que é mentoria pro líder, treinamento pra equipe, playbook de vendas. Acabou. Tá. E isso é que a gente chama de aceleração comercial. Que legal. E a aceleração comercial é um processo de quanto tempo? Em média, os nossos projetos têm de 6 a 8 meses. 6 a 8. É. Tá. E me fala, para essa mentoria para o líder, né? O que diferencia ela mais do treinamento que você dá para o geral? Ou seja, quais são as capacidades da liderança de vendas que é diferente do vendedor? Boa, perfeito. Na verdade, quando a gente trabalha a capacitação do vendedor, a gente vai de programação mental, que é o que a gente estava comentando, né? De trabalhar a reprogramação mental do vendedor, a programação neurolinguística aplicada a vendas. A gente trabalha técnicas de vendas, e aí, aí a gente tem uma infinidade, né? GPCT, Spin, Challenger e outras. Técnicas de negociação, e a gente fecha o primeiro ciclo comigo. Porque eu sou uma pessoa mais comunicadora, executora... Do que o seu sócio. Do que o meu sócio. Né? O meu sócio que dá treinamento junto comigo. O Okino, por ser uma pessoa mais analítica, ele pega uma segunda onda da capacitação, que é funil, planejamento, análise, né? Gatilhos, enfim... Então, ele entra num segundo ciclo. Só que para vendas, a gente vai muito técnico mesmo. No caso da liderança, a gente trabalha também em dupla, porque nós dois somos muito complementares. Eu atuo com todo o conteúdo programático de liderança e o Ricardo com gestão. E tem Mas muita você gente tem a confunde. Bárbara também, não tem? A Bárbara Tapchuri, ela é responsável por playbook. Então, ela é especialista em enablement. Então, todos os projetos onde o cliente ele precisa de alguém para montar o playbook de vendas, Dona Bárbara assume o comando, é ela que faz. Que legal. Ela faz sempre um pós, então. Todo esse primeiro pedaço de impacto, de construção de valor, vocês fazem, vocês dois, e ela entra no segundo momento. Isso aí. Agora, me fala um pouco ainda com essa história da pandemia, você estava contando para a gente aqui que você acabou se colocando num lugar que as empresas te procuravam para poder acelerar esse processo, né? Sim. Você acha que ela impactou os times de venda, especialmente as lideranças de vendas, em qual monta? A pandemia em si? Isso, a pandemia. Na verdade, assim, eu acho que tiveram 2 grandes impactos, né, para os líderes. O primeiro, que eu falo muito nos meus treinamentos, antes de você ser um bom líder, você precisa ser um bom ser humano. E você precisa, para cuidar de pessoas, você precisa cuidar bem de você. E a maioria dos líderes, eles acabam querendo colocar o balão de oxigênio nas crianças antes de colocar nele mesmo, né? Então, quando veio a pandemia, muitos líderes não estavam preparados para cuidar da sua própria saúde mental,
da sua inteligência emocional. Você imagina um investidor batendo no CEO, o CEO batendo no diretor comercial, e o diretor comercial não tendo condições de filtrar isso para... E só repassando. Que é uma coisa bem normal, inclusive. Né? Acontece muito, né? Então, acho que o primeiro desafio foi ele lidar com ele mesmo. E o segundo desafio foi dar conta da galerinha, né? Porque você imagina uma equipe que também estava com a saúde mental abalada com tudo isso e o líder conseguir manter clima, manter cultura, manter engajamento, manter motivação. Então, acho que o maior impacto que a pandemia gerou, com certeza, foi como continuar com uma equipe motivada num cenário caótico. Total. Né? Até porque muito do processo de venda, ele acontece com atrito, né? Com contato. E aí a gente acabou sendo impedido disso. Ainda que você tenha um contato em ambiente virtual, eu acredito que boa parte da equação do cara de vendas é estar enxergando oportunidades que só o contato dá, né? De repente você vai para um propósito, você encontra um outro, você sai vendendo uma terceira coisa que não tinha nada a ver. Como foi o caso, por exemplo, de alguém te procurando para te contratar e você vendendo consultoria. Exatamente. Né? Ou seja, esse atrito ele é salutar de alguma maneira, né? Na verdade, para os vendedores, o maior desafio, principalmente os vendedores que estavam acostumados com o field sales, né, com a venda na rua, com porta a porta, foi se adaptar ao ambiente site virtual. sales, ao virtual, ambiente virtual, porque até hoje eu converso com muitos vendedores que falam, não, mas não é a mesma coisa, eu não consigo criar a mesma conexão com o cliente. Você concorda? Não concordo. Não? Tem vendedor que tem um mega preconceito de que não dá para fechar grandes contratos por videoconferência. Dá, porque eu fecho. Então, assim, dá. Só que você tem que ser bom em programação neurolinguística, né? Não dá para chegar numa videoconferência e criar conexão sem usar técnica de PNL. Total. Mas não tem isso de, o presencial é mais fácil, o virtual é mais difícil. Você está falando de PNL, neurolinguística e etc. Você acha que o profissional moderno de vendas, ele tem mais soft ou hard skills? Ou é um compêndio das duas coisas? Como é que você vê essa... Porque hoje o mundo fala bastante de soft skills, né? Sim. Não sei se no seu mercado também é assim. Me fala um pouco dessa dualidade. Pra gente, na Exchange, um vendedor de alta performance, ele deveria ter os dois. Os dois. Só que quando a gente... Que é uma mistura meio você e o Ricardo. A gente sempre fala pros clientes, o mundo ideal seria ter traquinas meio a meio, né? Seria metade camelo e metade oquino. Mas o que normalmente se enxerga num time comercial é 80% das pessoas com perfil Cameli e 20% com perfil Oquino. Normalmente quem tem o perfil analítico, o perfil planejador, não está em vendas. Está no financeiro. Vai pro bastidores, Não, está no financeiro, é sales ops. Ou ele é planejamento de vendas. Isso, né? O cara trabalha no bastidor, exato, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Quando você, não sei se você já atendeu clientes de empresas muito diferentes, mas é muito diferente a pessoa de um time de vendas, seja o líder, seja o vendedor, no time de vendas de uma startup e de uma grande corporação, a mentalidade é diferente, portanto, seu treinamento também tem que adaptar? Muito diferente. É muito diferente. Em que sentidos? A Exchange hoje ela atua desde startup a multinacionais. Assim, a gente tem clientes de todos os tipos. A grande diferença está no mindset do vendedor. O vendedor que está na startup, trabalha com tecnologia, ele é um vendedor que está antenado, é aquele vendedor que é rato de podcast, não pode ver um podcast que ele está ouvindo, ele está sempre buscando conhecimento, mesmo que seja autodidata, né? Quando você vai para uma empresa mais conservadora, uma multinacional, você enxerga um perfil de vendedor muito diferente, que é aquele vendedor mais tradicional, aquele vendedor que tem... resistência à técnica, ele acha que a venda é um dom, porque ele vende há 20 anos, então, poxa, eu aprendi a vender assim, e não é qualquer um que vende, o cara tem que ter tino pro negócio, e não é, venda é ciência, venda é técnica. Qualquer pessoa, independente do perfil comportamental, pode aprender a vender e pode virar um vendedor de alta performance. Meu sócio é uma prova disso, apesar de 80% dos profissionais de vendas terem o meu perfil, o Oquino era diretor comercial de uma empresa concorrente da minha, sendo analítico, né? Então, qualquer um pode vender. Então, acho que a grande diferença está na mentalidade dos vendedores. Quem está numa empresa mais tradicional, normalmente tem um nível de conhecimento acadêmico em vendas muito baixo. Eles não se especializam tanto em metodologias, eles vão mais pelo... Relacionamento, né? Relacionamento. A famosa listinha de contatos. E essa experiência, esse relacionamento, funciona na prática também? Tem um que realmente, de alguma forma, essa mentalidade se justifica?
Para minha sorte, existe já um livro que fala sobre isso. Eu não vou precisar me arriscar em dar a minha opinião. Mas tem uma das técnicas mais inovadoras que existe em vendas é o Challenger Sales. Então, essa pesquisa foi feita pelo autor do livro com 6.000 vendedores. E ele chegou em 5 perfis de vendedores, que vai desde o Challenger, que é o vendedor que mais performa, até o vendedor de relacionamento. Na pesquisa, o relacionamento foi a pior performance. Porque, na minha visão agora, tirando a pesquisa que foi feita, na minha visão, o relacionamento, ele abre portas. O relacionamento pode te fazer conseguir marcar uma reunião comigo. Mas não é o relacionamento que vai me convencer de comprar o teu produto. Absolutamente não. Né? Então... Até porque as empresas hoje têm tanta governança que se o cara não enxergar valor na compra, você não consegue. Eu tenho uma sensação que até um tempo atrás, talvez 5 anos atrás, 5 anos você conseguia ainda, era muito contato seu com o cara. O cara quer te comprar, ele simplesmente comprava, não tinha que justificar muito. Hoje, se você vende para uma empresa grande, você tem que provar para umas 10 pessoas, e ele jamais vai contra qualquer uma dessas pessoas, que você de fato é a pessoa, ou que tem o melhor produto, ou que tem o melhor serviço, etc. e tal. Eu queria explorar com você uma coisa que no mercado de vendas, não sei se é muito antigo o conceito, mas eu ainda vejo empresas trabalhando com esse conceito, que é a diferença que você tinha antigamente dos hunters e dos farmers. Que o hunter era o cara que buscava a venda nova e o farmer era aquele cara que cuidava da base e tal. Existe ainda esse conceito na economia atual? Faz sentido esse conceito ainda? Existe esse conceito muito forte, faz total sentido ainda, porque, na verdade, esse conceito está muito relacionado, ou o gestor ele deveria ter o olhar para o perfil comportamental desse vendedor. Né? Então, por exemplo, quando você está falando de uma pessoa com perfil hunter, você está falando de uma pessoa com um perfil que eu tenho. Você é hunter pra caralho. Pra caramba. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente executora. Você deve ser assim na vida, inclusive. Na vida. É caçador. Tipo, você é a alfa do rolê sempre, não é? Total. Exatamente. Dá pra ver então, na sua cara. Então, assim, o hunter é aquela pessoa que gosta da prospecção. Não é que ele faz porque tem que fazer. Ele gosta do desafio de prospectar um cliente, né? Porque ele tem o perfil comportamental para isso, né? Quando você fala do farmer, o farmer já é um profissional que é muito mais focado em relacionamento, em construir relacionamento de longo prazo. Ele gosta de dar atendimento ao cliente. Eu já sou aquela assim, próximo, fechei mais um, próximo, fechei mais um, próximo. Tem que ter alguém para ficar lá depois cuidando. Então, o perfil comportamental, por exemplo, do farmer, já é um perfil que a gente chama de perfil planejador, ou perfil de estabilidade. Então, esse perfil planejador de estabilidade, que é o da minha sócia, eu falo que a gente é muito complementar, porque o Kino é analítico, ela é planejadora e eu sou a comunicadora executora. É um perfil planejador. É alguém que é tranquilo, tem um tom de voz calmo, fala devagar, é um bom ouvinte, é muito empático, porque você imagina, para cuidar de uma conta durante anos, você tem que ser uma pessoa servidora, né? Se você passar com o teu trator em cima do cliente para fechar negócio, você não consegue fazer o relacionamento do jeito que ele tem que ser feito. Mas como é que você faz a questão, por exemplo, de cross e upsell quando você está pensando num time de farmer? Esse cara também tem esse tino o tempo inteiro? Ou eu devolvo para o hunter para poder fechar mais uma pontinha? Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, que todo mundo quer resposta, né? Então, assim, a gente vê operações com as duas modalidades, né? Tanto o cross-sell e upsell sendo feito pelo time de pós, né? Um time de CS, por exemplo, sucesso do cliente. Tanto o cross e upsell sendo feito pelo time de vendas. Eu, particularmente, você vai perguntar para a pessoa errada, porque eu sempre vou falar que cross-sell e upsell tem que ficar com o time de vendas. Total, até porque eu vejo muito isso nas empresas, uma briga de quem pega essa comissão. Então, eu fiz projeto, por exemplo, para empresas gigantescas, que existia uma briga gigantesca entre o time de hunter e farmer, porque um queria essa comissão, o outro queria também. Então, tá bom, você fechou, mas eu construí toda a ponte para poder gerar. Não, mas foi eu que fechei, você construiu a ponte, mas foi parte da equação e tal. E fica nessa briga eterna que você não sabe para quem dá essa comissão aí. Na verdade, assim, tem que ter um modelo muito claro por parte da empresa, isso, né? Então, eu ia falar, um problema de liderança, isso, né? Tem que ter um modelo claro, né? Assim, ter uma coisa híbrida, você também vai ter que ter um comissionamento dividido, né? Então, só que, assim, eu ainda acredito muito no cross e up sendo feito pelo hunter,
Porque o Hunter tem essa agressividade positiva de querer gerar negócio naquela conta, né? O Farmer já é aquela pessoa que fala, não, mas eu não vou oferecer isso para ele, porque, né? Será que é isso que será isso que ele quer e tal? Que você está pouco preocupado com isso. E eu queria testar com você mais uma hipótese que eu acredito bastante. A gente falou disso aqui em outros podcasts, que é... Existe sempre uma briga por orçamento. Tudo que nós estamos falando aqui é uma briga por orçamento. Vamos pensar que a gente é uma empresa? Você é uma equação da empresa, você não é a equação. Sim. Então, como parte dessa equação, como uma variável da equação, existe um volume de dinheiro para você. Em geral, o volume de dinheiro que vai para você é muito grande com relação, por exemplo, aos farmers, ou ao pessoal de atendimento, ou ao pessoal de fidelização, porque são dinheiros diferentes quando eu penso em orçamento. Como é que você vê a relação entre trazer o cliente para dentro, converter um cliente em cliente, e a relação com encantar, gerar experiência, gerar relacionamento, gerar vida longa, melhorar a LTV, melhorar a rentabilidade? Como é que você vê a dualidade? Olha, isso também vai ser uma briga eterna. Eu acho que a gente nunca vai chegar num ponto de equilíbrio onde todo mundo fique, de fato, feliz. Todo mundo sempre acha que vendas ganha mais, é mais premiado, ganha mais dinheiro e tal. As melhores viagens, As melhores viagens, a melhor gamificação Total. tá em vendas e tudo mais. Só que tem uma coisa que eu até comentei com o João antes da gente entrar, que o Marcelo Lombardo falava muito e que me marcou, que é a máquina que quebra uma startup é a máquina de vendas. Se você não vende, não tem por que ter CS. Se você não vende, não tem por que ter o financeiro. Se você não vende, não tem por que ter suporte. E querendo ou não, as pessoas podem brigar à vontade comigo agora. A área comercial toma muita porrada, Toma né? mesmo. Então, assim, se você não tiver um salário variável, bonificação super agressiva, você simplesmente não vai recrutar as melhores pessoas. Concordo né? pra Então, caralho. E eu, inclusive, tenho a sensação de que a área de vendas é a melhor área para você ter um pouco da percepção de mercado. Muitas vezes elas são negligenciadas, né? Muito embora ela tenha o melhor orçamento, o maior budget para poder trazer o cliente novo, essa área, em geral, ela tem a percepção real de que está acontecendo no mercado. E nem sempre ela é ouvida. Especialmente que eu estou trabalhando em empresas da velha economia, que está com um modelo de negócio estabelecido, e esse modelo estabelecido está, de alguma maneira, sendo disruptado por um modelo novo. E tá difícil vender o velho. Então, por exemplo, imagina que você é um vendedor de SAP, ou de TOTUS, ou de qualquer um desses grandes, de Oracle. Esse cara que está vendendo esse ERP, ele sabe que tem um Marcelão vindo aí. Igual um bicho-papão aqui, ó. Pom, 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 pom. Adquirindo O empresa. mercado percebe essa parada. Esse vendedor percebe. Só que quem está lá em cima, enxergando e tocando a empresa, fica olhando para o próprio umbigo o tempo inteiro. A gente é grande, a gente é forte, somos inteligentes, todo mundo é lindo e tal. E existe uma dissonância mesmo de entendimento do que está acontecendo no mercado. Sim. Existe um bicho-papão vindo aí, que, ainda que ele não acabe comigo, porque eu sou uma empresa gigantesca, global, etc., ele pode pegar uma fatia importante, que inclusive está pegando a minha enquanto vendedor. Sim. Como é que você vê isso? Como é que o mercado tem trabalhado isso? Na verdade, assim, o que eu enxergo, né, principalmente quando a gente olha o perfil do vendedor que está trabalhando numa empresa tradicional como essa, para o vendedor que está trabalhando numa startup, é justamente o impacto de falta de visão de inovação. Total. Então, quem está trabalhando numa startup, quem vende um RP, por exemplo, inovador, está o tempo inteiro ligado em inovação, está o tempo inteiro preocupado com o mínimo detalhe. Tipo, surgiu um concorrente, seu Zé lá do Sul. Total. Ele tá ligado. Cara, deixa eu estudar o produto, deixa eu ver o que eles estão fazendo. O que estão fazendo? Qual que é o diferencial do cara? O que eu posso agregar aqui ou Exato. não? Qual que é a minha próxima pernada? Cara, você não tem noção, assim, como é que era com a gente encontrava um concorrente novo, tipo, estudava o concorrente inteiro e passava todas as features pro time de produto. Falou, ó, esse concorrente tem isso, esse concorrente tem aquilo. De repente, o produto dele não é tão bom quanto o nosso, mas tem uma feature muito boa que vale a pena a gente colocar. Na composição seria importante, por exemplo. Eu daria um nome, arrogância. Eu acho que às vezes, quando você tá numa total empresa arrogância. muito grande, que tem muito tempo, às vezes tem uma certa arrogância geral, tá? Tipo, da empresa, do vendedor, de falar assim, cara, não... Quem é você na fila do pão? Só que é o que você falou. Quando o vendedor ele não tem esse mindset de inovação, ele não tá o tempo inteiro pensando, cara, o que estão fazendo pra gente fazer? E ele acha que o produto que ele tem
é tradicional, tem muito tempo, as pessoas vão confiar muito mais nele do que em quem está chegando agora. Tem solidez. Tem solidez. Ele começa a ignorar o que está acontecendo no mercado. E é o que você falou. Quem vende tá de cara. Percebe isso. De cara para o que está acontecendo no mercado. Ele tá recebendo todo dia, né? Total, Só que feedback. ele não repassa. Exatamente. Só que ele não repassa, ele fica ignora. na área dele. Às vezes ele até repassa, só que ele não tem eco, né? Ele não tem Também. espelho, ele não encontra espelho. Porque Também. o cara é tão grande, tá tão lá no limbo, que ele tá dirigindo a espaçonave e ele nem sabe o que tá acontecendo. Ele tá muito lá em cima. Esse cara que tá aqui na base, puta, ele é um cara sensacional. Deixa eu só passar pra Paty, que ela tá ali Vai lá, com Paty. câmera, depois você faz a pergunta depois dela. Oi, Cameli, tudo bem? Tudo bem. Eu tô aqui pensando no empreendedor, que é o Hunter, O farmer. O farmer e que ele tem que... Ele é tudo. E ele até, Ele inclusive, é pode ser RH. o criador do serviço ou produto dele. Você tem alguma experiência ou você consegue enxergar possibilidades de ajudar esse empreendedor que tem que vender e tocar o negócio inteiro? Porque você tem a sua empresa, você também vende. Então, acho que você tem esse papel na sua própria essência. Mas não sei se você já treinou empreendedores em vendas. Existe isso? Fiquei Boa. super curiosa. Boa, excelente. A minha dica para quem é empreendedor e tem que fazer tudo, né? Hoje eu tenho muito esse papel, né? Eu sou responsável pela venda B2B, meu sócio é responsável pela venda B2C, a Bárbara é responsável por sucesso do aluno, sucesso do cliente, mas é meio que todo mundo tem que saber fazer tudo. Uhum. Cara, a minha dica é estuda, vai fazer um treinamento, vai fazer um curso, não tenta fazer isso por feeling, né? Tipo, Não ache nada. não acha nada, não tenta se arriscar em fazer sem saber. Existem várias formas de se capacitar, né? Em técnicas de vendas, em técnicas de negociação, entender bem qual Mas é o tem um perfil. cuidado aí, não tem, Cameli? Porque o cara, ele pode... Porque hoje a oferta no mercado é gigantesca. Com o advento das redes sociais, as fórmulas mágicas para sair vendendo tudo e Opa! você virar o vendedor do milênio é gigantesca. Então, que tipo de preocupações ele tem que ter, te ouvindo nessa coisa do tipo, vá buscar conteúdo, vá buscar conhecimento? Que tipo de preocupações ele tem no momento que ele se depara com alguma coisa que ele acha que é um bom conhecimento, que ele pode pagar por aquilo, para ele não cair numa cilada, numa pegadinha? Boa. Essa é relativamente fácil de responder. Foge do guru. Foge do guru. Porque o povo, que ela sou guru de sei Puta tudo que merda. e vou te mostrar um hack para fazer mais fácil. Puta merda. Fugir dos gurus, porque a maioria desses gurus não são pessoas que tiveram um track record de carreira, que fizeram realmente algo relevante, né? Sabem muito na teoria, mas na prática não tiveram nada concreto. Então, tenta fugir um pouco desses gurus e começa a buscar facilitadores ou os professores, independente da escola que ele vai optar. Tem muitas escolas boas, né? Não só a Exchange, tem várias. Total. Só que parar para analisar não só a escola, mas quem vai ser o facilitador que vai me dar esse treinamento. Ele é exclusivamente acadêmico, e não desmerecendo quem é acadêmico, porque o acadêmico também é importantíssimo nesse processo, mas o que ele fez na carreira dele? Ele tem algum histórico de sucesso? Ele escalou uma área, uma operação comercial? Ele já entrou numa startup do zero, que não tinha nada, era só mato, e conseguiu escalar o negócio? Ele tem experiência com liderança? Ele tem experiência prática com gestão? Eu acho que isso é fundamental. Total. Eu já fechei um negócio fazendo essa pergunta para o cliente, você acredita? Eu estava em concorrência com uma empresa que já está no mercado há anos, e aí eu fiz a seguinte pergunta para o diretor comercial: quem é o consultor que vai te atender? Aí ele: não sei. Porque a empresa é grande, tem vários consultores, eu faço a mínima ideia. Eu falei, cara, aqui você vai ter uma consultoria com a Cameli Rabelo. Eu não vou colocar ninguém para fazer no meu lugar, sou eu. Lá, quem vai fazer? Ali eu fechei o negócio. Então, acho que é isso. Eu uso esse é ótimo. argumento de vendas direto, sabia? Porque como eu trabalho... Eu não te falei ainda, mas eu também trabalho no mundo de consultoria, né, de venda, faço consultoria, gestão, etc. E, cara, essa é a diferença de você trabalhar com uma marca gigantesca, global, etc e tal, que você contrata muitas vezes pela marca, mas quem vai te atender é um cara que não tem... É um analista. E, em geral, ele vai ouvir o que você fala e vai fazer o que você falou. Esse consultor, né? Especialmente aquele que está começando na carreira e tal. Exceto se você for uma empresa muito grande, vai ter um outro junto com ele, mas se você não for uma empresa tão grande assim, o cara vai te mandar o Zé Coquinho para te atender ali. É diferente de pegar uma pessoa com a tua experiência para poder trocar essa ideia direto com o cara. Não, e criticar. Isso tem um e puta falar, valor. É, e falar, tem merda aqui.
É isso. Exato. Eu percebo que o mercado valora pra caramba o tem merda aqui. Sim, eu tenho feito... esse é um pouco da nossa natureza na consultoria, que é falar... Quando a gente acha que tem merda, eu digo, tem merda aqui, e o mercado tá valorando isso. Ele não quer mais aquele cara que vai pra lá só pra falar assim, meu, como você é bonito, que cabelo lindo que você tem, que incrível você é. Caramba, como você vende bem. Os seus clientes são incríveis. Tá? Que coisa incrível. Meu, me abraça. Né? Então, o cara não quer mais esse perfil. Para você ter uma ideia, a Exchange nem usa o termo consultoria, porque a gente sabe que o termo consultoria tá igual coach. Cagada. É verdade. Meu, de Isso é verdade. Você fala assim, vou prestar uma consultoria. Consultor, já tem a rótula. O consultor é aquele cara que vai me visitar, vai fazer uma série de perguntas para me dar a sugestão que vai sair da minha boca. Exatamente. Né? Olha, eu vou te falar, inclusive, a gente teve um convidado aqui antes, que ele usou o termo consultoria umas 10 vezes. E eu vou falar para ele que não fala consultoria. Chama de qualquer coisa, menos consultoria. Consultoria, o coach e o infoproduto evita. E eu vou te falar que eu tô cuspindo no prato que eu mesmo como, tá? Porque eu sou consultor mesmo. Eu tô no mercado de consultoria. Eu não tenho nem outro nome para chamar pro meu negócio. Meu negócio é de consultoria. Mas eu percebo o mercado tá um pouco queimado. É verdade. Né? Então, especialmente quando você fala de alguns negócios que o cara não quer um cara para ir lá e não agregar valor. Sim. A nova economia, eu tenho uma sensação, depois você me dá um pouco do teu feeling sobre isso, tá? Todo mundo que está na nova economia, dificilmente ele vai comprar consultoria. Porque esses caras estão enxergando o mundo de maneira diferente. E ao enxergar diferente, ele fala, puta, não tem espaço para aquele cara que só vai vir aqui chupinhar uma grana ou bilar a hora comigo. É isso Exato. aí. Por isso que a gente se posicionou como aceleradora de vendas e não como consultoria de vendas. Aí eu já acho do caralho. Mas isso é posicionamento comercial, né? E deixa eu fazer uma pergunta. Não, mais que posicionamento comercial. É posicionamento de negócio mesmo. Exatamente. É como Porque você, se você se coloca como se consultoria, o mercado, você está entrando num mercado que é totalmente oceano vermelho, cara. Tem um monte de gente lá fazendo isso. Agora, quando você traz para uma coisa que é uma jornada, dentro da jornada, o cara vai entender. Aí tem a Camille, tem o Japa XPTO e tem a menina XPTZ que vai... Cara, jornada, trabalhei todo você na jornada e em cada etapa da jornada vai ter um especialista para te tratar. Meu, sensacional. Não tem como não dar certo. Vai dar certo. Muito bom. Já tá dando. Eu queria fazer uma pergunta aí, que queria saber diferenças de vender no B2C e no B2B. E aproveitando já essa pergunta, queria que você comentasse um pouco se o B2C, o vendedor B2C, ele não está sendo substituído pelo marketing digital. Pergunta também boa. Eu acho que Acho que ele ficou estudando uns 3 dias para fazer essa. Essa foi boa. Isso, tá anotado. Essa foi boa, cara. Tem cola. Essa, Essa ele tem cola. Eu acho que a grande diferença quando a gente pensa no B2C e no B2B tá, principalmente na minha visão, no impacto que você tem nessa jornada de compra no envolvimento do marketing, que é exatamente o que você falou, né? Total. Quando você vai pro B2C, você tem um funil que tem muito mais do marketing ali envolvido. E a etapa de vendas, às vezes, acontece até sem um vendedor existir. Automaticamente. Arrasta para cima, clica aqui e compra o meu infoproduto. Né? Você adora isso. Então, assim, quando você vai para o B2C, o movimento que a gente tem visto é esse movimento de marketing de performance, né? Geração de demanda e, de preferência, tira o vendedor da jogada e tenta fazer Vende com uma landing page. Vende com uma landing page. Tenta fazer um caminho onde seja tão autodidata, tão fácil entender o meu produto, o meu serviço que eu estou entregando, que o cliente já vai botar o cartão de crédito dele e comprar sem o vendedor. Self-service total. Quando a gente está no B2B, o impacto ou envolvimento do marketing, na minha visão, ele é muito mais geração de valor, ele é muito mais... o peso da minha marca pessoal. Por exemplo, eu tenho que trabalhar o meu marketing fazendo isso aqui que a gente está fazendo. Né? Ganhando mais autoridade no que eu faço para que uma empresa... Gerando audiência. Exatamente, né, gerando audiência, relevância nas redes sociais, seguidores e palestra e tudo mais, para que uma empresa olhe para mim e fale, putz, eu vou pagar essa garota aí porque ela sabe o que ela está falando. E aí, eu preciso da figura do vendedor e de um vendedor mais experiente para conseguir conduzir uma venda como essa. No B2C, a galera já tá arrumando várias maneiras de hackear o negócio e vender sem vendedor. Quem te procura mais? O cara que tá no B ou no C? Mais no B. Até porque, assim, na verdade, como eu cuido de B2B, eu não me envolvo diretamente. O B2C, para mim, eu sou facilitadora. Eu não me envolvo absolutamente nada na venda. Quem o toca lá? Okino que toca. Porque marketing também tem muito desse...
perfil de planejamento, Total, análise e total. tal. Muito pega mais. dado, B2C testa, é joga de muito novo, aquilo. dado, testa de novo. B2C é muito. Ele adora. Ele adora. Me Eu fala, não. me fala um pouco da importância do cara de growth na equação. Porque essa é uma competência nova que no momento é sexy, certo? É muito sexy ter esse cara. Eu vejo cada vez mais as empresas buscando esse cara, portanto ele fica caro e ele fica meio que altamente suscetível a mudanças, vamos chamar assim, porque o cara vai lá pagar R$500 a mais, o cara muda e vai para um outro negócio. Como é que você vê esta figura na equação? Na verdade, eu acho que growth, na minha visão, tá? É um nome bonito para algo que já se fazia há muito tempo. Eu gosto disso. É igual Inside Sales. Inside Sales. É venda interna, meu amigo. Fazer venda interna quando eu tinha 19 anos. Pare, apenas pare com esse Ai, cara, não purpurina que vocês quiseram jogar. Não começa a falar isso, que nós vamos ficar até amanhã. Eu adoro esse papo aí. Então, assim, mas é uma figura que, na minha visão, principalmente para empresas que querem escalar rápido, que querem fazer um crescimento acelerado, é uma figura fundamental. Porque ainda existe, assim, muito nas operações, um marketing que é muito branding. Um marketing a maioria que é muito, hoje é isso. um marketing A que nova é muito... economia vem com uma outra pegada, mas o pessoal da velha economia é branding Não, total. mas até a nova economia. Cara, mas eu concordo com você que tem. Só que eu percebo cada vez mais a figura do cara de growth, fazendo os testes, fazendo todo aquele direcionamento do que é possivelmente uma compra. Mas posso te falar? De uns 2 anos para cá. Né? Até uns 2 anos atrás, você via até startup que deveria estar louca, insana em geração de demanda, o marketing lá preocupado com a arte marca que ia ser lançada no Instagram, total. com um evento de employer branding, Mano, tá bom, dia do trabalho, mas vamos pensar no lead, entendeu? Tipo, cara, dia da mulher, beleza, mas e o lead? Então, acho que é uma força que tá vindo hoje. E que foi o que aconteceu com o Inside Sales há uns, 5, 6 anos atrás. Que quando você fala assim, sou vendedor de Inside Sales. Tá bom, toma mala de dinheiro que eu te contrato, né? O cara agora que era era marketing, agora é growth. Total. Toma mala de dinheiro que eu te contrato. Mas, na verdade, assim, eu vejo esse movimento mais acelerado de uns 2 anos pra cá. Eu concordo com você, 2 anos pra cá. Onde as pessoas começaram a entender que, assim, cara, eu preciso vender e o meu vendedor pegar uma lista de telefone fria e ficar fazendo cold call não vai rolar, entendeu? Então, assim, mas mesmo as startups ainda se mantiveram por muitos anos com um marketing muito focado em marca, focado em... E você acha que esse cara ele também é uma figura importante pro B2B? Ou só pro B2C, o cara de growth? Ele é importante nas duas, tanto B2C quanto concordo B2B. Total. Mas o que eu vejo é que quando a gente olha pro B2B, aquele profissional de marketing que é especialista em branding, ele tem ainda mais relevância, porque tem que ter muita força para você entrar numa multinacional, entendeu? Total. Então não dá pro cara só ficar gerar demanda, até porque quando a gente olha para a geração de demanda feita pelo marketing, né, para cair no inbound ali no time comercial, normalmente você tá pescando em mar aberto e você vai pegar muito mais carpa e peixinho beta do que tubarão, né? O tubarão você vai continuar tendo que fazer um trabalho muito forte de prospecção, de social selling e tudo mais. Então, assim, eu vejo que o growth, ele tá muito mais forte hoje nas startups, obviamente, e principalmente empresas que têm ciclo de venda curto, ticket médio baixo, né? É o que mais aparece. Agora, para empresas, não estou dizendo com isso que não tem que ter o branding, né? Mas para empresas, por exemplo, que vendem um produto com ticket médio altíssimo, ciclo de venda longo, o branding, sim, é espinha dorsal do negócio, né? Eu concordo. Perfeito. As duas posições elas são fundamentais na equação, né? Se você tivesse que dar uma dica ou algumas dicas para o empreendedor que está aí lutando com o seu empreendimento, querendo escalar, querendo vender, né? Já encontrou o produto, já fez alguma venda, que dica seria essa? Aprende a vender! A maioria dos empreendedores acaba focando muito no produto. Cara, o meu produto, essa caneca, não dá pra viver sem essa caneca. Só que ele não sabe vender o produto dele. Concordo pra então, caramba. Eu vejo muito isso também no time de tecnologia. Olha que coisa bizarra que eu vou falar. Até pouco tempo atrás, os times de tecnologias eles eram focados na solução e não na experiência. Então, ainda que você tinha o advento da aceleração do digital
e tecnologia com boom que a gente sabe que tem, esse cara estava preocupado no aplicativo, na solução, na plataforma, mas não necessariamente na experiência do usuário, na forma com que o usuário vai lidar com aquilo. Em teoria, o squad ele vem um pouco para acabar com isso, né? Para colocar o cara de tecnologia junto com o cara de user experience, junto com o product manager que vai olhar a viabilidade financeira daquilo. O problema é que o squad, na prática, ele funciona para algumas empresas e para outras absolutamente não. Sem dúvida. Porque esse cara ele está dividido com o dia a dia dele e o squad, XPTO, que ele está fazendo parte. E se a empresa ela não é montada sob essa ótica, esse cara divide, cara. E toda vez que você divide alguma coisa, você há de dar prioridade para uma e abandonar a outra. E se o squad não é feito de forma pensada, planejada, com as características de cada pessoa, não só a função dela, também não vai funcionar. Vai colocar 3 pessoas completamente desconexas uma da outra para trabalhar juntos, né? Concordo muito. Você sabe que a gente já hackeou isso para a área comercial, né? Agora tem um conceito de Sales Pod, que é um squad multidisciplinar. E aí, ao invés das pessoas trabalharem tipo, em silos... Né? Tipo, o pré-vendedor tem um time só de pré-vendedor que agenda só para closer. Não, você tem equipes multidisciplinares onde você tem um pré-vendedor que agenda para o closer. Você vai pegar a jornada de venda inteira. Mas mesmo no pós também? Ou só a conversão? Começa com o pré-vendedor, vai para o closer e vai para o CS. Ah, CS também? O que é vender bem? O que é vender bem? Pô, essa pergunta você... Não foi minha, é da Paty. Dá o crédito. Né? Na minha visão, o que é vender bem... é vender o que o cliente realmente precisa e não o que você tem para ofertar. Puta, isso é do caralho. Então vamos estacionar. Vamos estacionar. Existe eu vou fazer um disclaimer, aí você entra para E olha que a gente não combinou isso Não aí. combinou. Então, e foi uma trinca, porque a parte que levantou a plaquinha ali. Até pouco tempo atrás, vender bem significava vender aquilo que você precisa vender para muitas pessoas. Desovar o estoque inteiro. Desovar o estoque. Já de algum tempo para cá, e não é recente, já tem um bom tempo para cá, vender bem não significa colocar aquilo que você quer vender para o mercado, mas sim aquilo que o mercado precisa. Manda bala. Isso aconteceu comigo hoje. Diga aí. Um potencial cliente me ligou, ele foi nosso aluno, e aí ele falou, Cameli, tô com um diretor comercial aqui que está comigo já há 13 anos. A gente confia nele, a gente gosta do trabalho dele, só que a gente está percebendo que ele não tem as habilidades técnicas e comportamentais para fazer a gente chegar onde a gente quer chegar. Vai escalar. Meio que, sabe aquela... Chegou num platô. Tá no limite. E eu queria saber como é que vocês podem ajudar a gente. Eu poderia tranquilamente... Colocar pra dentro e falar, bora fazer uma mentoria com esse cara. E aí? E eu falei pra ele, olha só, eu não vou falar pra você pra gente montar um projeto de mentoria agora. O que você vai fazer com esse cara? Você vai primeiro dar um feedback, aí falei o formato do feedback que ele aprendeu com a gente, você vai dar esse feedback. Você vai sentir se existe melhoria nesse cara. Não teve, você vai dar aquele segundo modelo. Teve melhoria, a gente monta um projeto de mentoria. Coloca. Não Se teve, não, cara, você vai gastar dinheiro à toa com esse cara. Bobeira. E aí você fala assim, pô, Cameli, você perdeu a oportunidade de... Não acho. Não perdi. Acho que você fidelizou o cara pra caralho e o cara vai te adorar pra vida Exato. inteira. Ele vai contratar um próximo e já vai colocar no seu curso direto. Essa é a sacada. Esses dias eu fui na ótica comprar óculos e eu tava na dúvida da lente, né, cara? Eu tenho uma preocupação com lente, eu detesto a lente que tá com reflexo alto. E eu pedi uma lente, a menina falou, essa aqui é a lente Platinum, não sei o quê, blá, 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 blá. Eu virei e falei assim, puta, mas essa é a lente que eu vou, tá? Porque tem essa merda dessa luz aí que fica o tempo inteiro voltando e a parte reclamando. Eu falei, essa lente vai tirar lá o reflexo? Ela falou assim, cara, tem uma que é melhor e é mais barata. Então, para aquilo que você precisa, eu acho que é melhor você ir nessa. Cara, a menina me ganhou total. Porque se ela fosse bobinha, pensando na comissão dela, ela ia me enfiar aquela lente que ela queria mais cara, que eu já tinha entubado, já tinha aceitado aquela lente. Só que ela não ia ter, na minha experiência, ia falar, puta, me enganou a filha da mãe. Eu nunca mais volto lá. Então tem uma coisa aqui que é, de novo, né? Parece que a gente fica voltando sempre pro mesmo tema, mas cara, quem vai determinar o modelo é o teu cliente, é o cara que tá lá vivendo no dia a dia. E esse cara, ele vai enxergar em você cada vez mais o quanto você é real no que você fala, o quanto você entrega o que você fala, o quanto que aquilo tudo é uma realidade para ele, não só um argumento de venda boboca, né? É isso. Cameli, para a gente fazer a última pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados, e eu queria ouvir você, por que a Cameli é uma vida louca? Boa pergunta. Por que eu sou uma vida louca?
Eu acredito que eu sempre fui vida louca. Meu terapeuta fala que eu era um leão enjaulado. Por conta da situação que aconteceu comigo, de tentar empreender com 17, dar errado, eu me coloquei numa jaula, que foi o intraempreendedorismo. Então, você dá uma segurada na emoção. Mas chegou um momento na minha vida que a jaula, acho que estava começando a abrir a porta e eu arrombei, né? Então, assim, acho que eu sempre tive o perfil vida louca. Eu sempre fui empreendedora. E nas empresas que eu trabalhei, eu sempre fui intraempreendedora. Eu nunca consegui ser, eu vou fazer o que está aqui no meu playbook, sem questionar nada, sem pensar fora da caixa em absolutamente nada, só executar o que eu tenho que executar. Eu sempre fui empreendedora mesmo quando o negócio não era meu. Então... eu não virei vida louca. Eu sempre fui vida louca. Eu sou vida louca. Eu concordo pra caramba. Muito bom. Te ouvindo falar, por exemplo, da tua experiência na Omni, por exemplo. Na Omni, eu não consigo enxergar você como funcionária lá, ainda que você fosse. Porque você pegou um mato alto, né? Um terreno devastado, não tinha ninguém. Depois você tinha uma equipe de 140 pessoas. Ou seja, você montou aquilo. É a mesma cabeça do empreendedor. Por mais que você talvez não estivesse colocando dinheiro, estivesse tirando dinheiro, a característica de atuação era essa do empreendedor. Portanto, não tem como. E buscar hipnose depois para se capacitar, então. E a sua figura... Mais vida louca ainda, né? E a sua figura é uma figura forte de empreendedora, assim. Você é o tipo de mulher que passa muita segurança. Não sei o quanto você é tão assim no teu dia a dia, mas aqui no papo tá claro pra mim. Ela não falou nenhum palavrão, né, João? Não reparei. Pessoa de venda que não fala nenhum palavrão, aquela é muito fina. Tô muito confortável hoje. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Cameli. Sensacional. Muito obrigado. E eu queria pedir a vocês aí que curtiram, gostaram do vídeo, então curta, compartilhe, deixa o teu like aí para nós. Não se esqueça que aqui embaixo na descrição tem o nosso link para a comunidade e a ideia lá é a gente te ajudar com qualquer necessidade que você eventualmente tenha. Se a gente não conseguir te dar a resposta, a gente encontra pessoas para te dar a resposta, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez. Vocês. Até mais. Valeu, tchau, gente. Até logo. Sensacional. Obrigado, muito bom. Adorei o papo. Foi legal. Gostei bastante.